Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Conhecimento. Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e esta é a primeira aula sobre conjuntos numéricos. Esta aula faz parte da playlist de Matemática para o Exame Nacional do Ensino Médio, Matemática para Vestibulares e também Matemática Ensino Médio. Para começarmos a falar dos conjuntos numéricos, é importante lembrar que os dois principais objetos de estudo da matemática são os números e as figuras geométricas. Então, vamos começar o nosso curso de conjuntos numéricos estudando os números. Quando comparamos uma grandeza e uma unidade, obtemos um número. E a grandeza, que é algo que pode ser medido, pode ser discreta e também pode ser contínua. Na grandeza discreta, a comparação é uma contagem e o resultado é um número natural. Exemplo: número de selos de uma coleção. Qual é a unidade? Um selo. E podemos dizer que a coleção há 300 selos, 500 selos. Então, observe que é algo que pode ser contado. Sendo assim, temos aí um exemplo de grandeza discreta. E o número 300, por exemplo, é um número natural. Já a grandeza contínua, a comparação é uma medição e o resultado é um número real. Temos um exemplo que é a distância em quilômetro entre duas cidades. A unidade é quilômetros. E o exemplo pode ser aqui 320. Observe que 320 aqui também é um número natural. Mas a distância entre uma cidade e outra pode ser também 2,5 quilômetros. Nesse caso, não temos aqui um número natural. Temos aqui um número racional, que também é um número real. Ou seja, a grandeza contínua não necessariamente é um número natural. Já a grandeza discreta, que a comparação é uma contagem, o resultado é um número natural. A grandeza contínua, que a comparação é uma medição, o resultado é um número real. Pode ser natural, mas é importante lembrar que os números naturais também são reais, e pode ser que não seja um número natural. Como no exemplo que a distância de uma cidade A até a cidade B seja de 2,5 km. Nesse caso, não temos aqui um número natural, é um número real. Temos aqui um exemplo de grandeza contínua. Os números estão presentes em muitos momentos do nosso dia a dia. Agora vamos analisar duas situações envolvendo os números. A primeira situação diz o seguinte: em uma receita para 12 biscoitos, são necessários 2 copos de leite. Se Laura pretende fazer 36 biscoitos, que quantidade de leite vai usar? Observe que para 12 biscoitos são necessários 2 copos de leite. Se eu dobro a quantidade de biscoito, ou seja, multiplico aqui vezes 2, eu tenho 24 biscoitos que serão necessários. Eu multiplico também a quantidade de leite. Serão necessários 4 copos de leite. E como 36 é a mesma coisa que o triplo de 12, ou seja, 12 vezes 3, que é 36, eu também tenho que multiplicar a quantidade de leite por 3. Então, para fabricar 36 biscoitos, serão necessários 2 vezes 3, 6 copos de leite.
Então, esta é a resposta. 6 copos de leite. Na situação 2, temos aqui um terreno na forma quadrada, em que cada lado mede 10 metros. E a pergunta é a seguinte: qual é a área em metros quadrados desse terreno? A área é igual um lado vezes o outro. A área é igual, se um lado é 10 e o outro também é 10, porque o terreno é quadrado. 10 vezes 10, que é igual a 100 metros quadrados. Então, observe que nesses exemplos utilizamos os números para resolver situações que estão presentes em nosso dia a dia. A noção de conjunto. Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos chamados elementos. O conjunto pode ser representado entre chaves ou também em diagramas. Aqui no item A, temos aqui conjunto C das unidades federativas da região centro-oeste do Brasil. Então, eu coloco aqui o conjunto C, C maiúsculo, igual, abro chave e coloco os nomes da unidade federativa do centro-oeste do Brasil. Quais são as unidades federativas? São Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, e Distrito Federal. Pronto, colocamos todas as unidades da federação que compõem a região centro-oeste do Brasil. Então, é importante ressaltar que cada unidade da federação representa um elemento desse conjunto. E todas essas unidades da federação juntas correspondem ao conjunto região centro-oeste do Brasil. No item B eu tenho aqui conjunto B dos números primos. É importante lembrar que o conjunto sempre precisa ser representado por letra maiúscula. Aqui já diz que é o conjunto B, então eu coloco B maiúsculo igual números primos. Quem são os números primos? São aqueles que podem ser divididos apenas por um e por ele mesmo. Então, temos aqui o número 2, 3, 5, 7, 11, reticências, porque são infinitos. Então, agora, eu acabei de representar aqui o conjunto dos números primos. Coloquei aqui reticências porque são infinitos. É importante lembrar que temos aqui o conjunto B, representado pela letra maiúscula, porque conjunto é sempre representado por letra maiúscula. E colocamos aqui os elementos, o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, que são números primos. Cada um desses números é um elemento do conjunto B. Podemos representar esse conjunto também no diagrama. Podemos fazer aqui o diagrama B, e colocar aqui nesse diagrama os números 2, o número 3, o número 5, o número 7, e posso colocar aqui reticências, porque são infinitos. No item C, temos aqui conjunto D dos múltiplos de 6. Representamos aqui o conjunto D pela letra maiúscula.
Abrimos a chave e colocamos agora os múltiplos de 6. Começa com 0. 0, 6, mais 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. São infinitos, então coloco reticências. Fecho chave. É importante lembrar que todos esses números que são infinitos são os elementos do conjunto D, que são os múltiplos de 6. Veja bem, o 0 é um elemento, o 6 é outro elemento, o 12 é outro elemento, 18 é outro elemento, 24 é outro elemento. Qual seria o próximo número? Basta somar 6 aqui, que seria o número 30. Somando mais 3, o número 36 e assim sucessivamente. Posso representar também esse conjunto no diagrama, colocando aqui, ó, o conjunto D, coloco aqui, ó, 0, 6, 12, 18, são infinitos, então coloco aqui reticências. Outro conceito importante para aprender é o conceito de pertinência, que é a relação entre elemento e conjunto, denotada por este símbolo, que se lê pertence a. Esse símbolo aqui significa pertence a. Aqui temos um exemplo. Considerando que F, o conjunto F, são as vogais, responda utilizando o símbolo pertence a ou símbolo não pertence a. Aqui temos os elementos. Observe que os elementos estão representados com letra minúscula. Os elementos sempre são representados com letra minúscula. E estamos referindo ao conjunto F, que é o que diz aqui na questão, e o F está em maiúsculo porque conjunto é representado por letra maiúscula. Aqui diz que o conjunto F é composto pelas vogais. Então, vamos escrever aqui o conjunto F, que é igual, abre chave, A, E, I, O e U. O A é um elemento do conjunto F, o E é outro elemento, o I outro elemento, o O outro elemento e o U outro elemento. Observe que as letras aqui, que são os elementos, são minúsculas e a letra que representa o conjunto é maiúscula. A pertence ou não pertence ao conjunto F? Olha o A aqui. Então, pertence, coloco esse símbolo de pertence. A pertence ao conjunto F. A letra C pertence ao conjunto F? Temos aqui a letra C? Não. Então, vamos colocar aqui o símbolo não pertence. Escrevemos aqui o símbolo de pertence e corta. Significa não pertence. Ou seja, C não pertence a F. A letra D pertence ao conjunto F? Observe que não temos a letra D como elemento do conjunto F. Então, não pertence. Então, dessa forma, escrevemos aqui o símbolo de pertence e corta. Então, D não pertence a F. Agora, a letra E. A letra E é um elemento do conjunto F, ou seja, pertence. Se pertence, a gente coloca o símbolo de pertence. E pertence a F. Agora, com relação à letra I. A letra I também pertence ao conjunto F. Então, a gente coloca esse símbolo. I pertence a F. A letra O. A letra O também pertence. Então, a gente coloca o símbolo de pertence. A letra T não pertence, porque não está aqui no conjunto F. Então, a gente coloca o símbolo pertence e corta. Então, significa não pertence. T não pertence a F. E a letra U é um elemento do conjunto F, ou seja, pertence ao conjunto F. Então, a gente coloca esse símbolo de pertence. Sendo assim, estamos dizendo que U pertence ao conjunto F. Também podemos descrever um conjunto através de uma propriedade. Aqui temos conjunto A
x, aí temos um risquinho, x, e aí tem a propriedade. Esse risquinho significa tal que. Sendo assim, podemos ler. Conjunto A é x, tal que x tem a propriedade P. Aí a gente lê a propriedade. No exemplo, temos o seguinte, que o conjunto A é x, tal que x, é cor da bandeira do Brasil. Então, podemos escrever o conjunto A da seguinte forma. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde, azul, amarelo e branca. Pronto, temos aqui o conjunto formado por 4 elementos. No item B, temos um conjunto, x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é menor do que 5. Então, podemos escrever o conjunto B da seguinte forma. Qual é o menor número natural? O zero. Então, vamos 0, 1, 2, 3, 4. Todos esses números são menores que 5. Mas eu não posso colocar o 5 porque aí é igual a 5. E pede um número menor do que 5. Então, temos aqui o conjunto B, que são formados por 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Sendo eles o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Outros conceitos importantes são os conceitos de conjuntos unitários. Os conjuntos unitários são aqueles que possuem um único elemento. Temos aqui um exemplo, o conjunto A. Observe que ele possui apenas o elemento 5. Por isso, trata-se de um conjunto unitário. No item B, temos um outro exemplo que diz o seguinte. X, tal que X, é a capital da Bahia. Então, esse conjunto B é igual... Quem é a capital da Bahia? Salvador. Então, se a capital da Bahia é Salvador, observe que temos apenas um elemento. Se temos apenas um elemento, então temos aqui um exemplo de conjunto unitário. No que diz respeito ao conjunto vazio, são conjuntos que não possuem nenhum elemento. Exemplo, conjunto das cidades de Goiás banhadas pelo Oceano Atlântico. Nenhuma cidade de Goiás é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, podemos representar esse conjunto da seguinte forma. Abre chave, fecha chave. Temos aqui um exemplo de conjunto vazio. Outra forma de representar o conjunto vazio é da seguinte forma. Faço uma bolinha e um risco. Também estou representando um conjunto vazio. Mas uma forma errada que muitas pessoas utilizam para representar o conjunto vazio é dessa forma. Abre chave, coloca a bolinha, corta e fecha a chave. Aqui não temos um conjunto vazio. Então, essa forma é errada. Mas essas duas formas estão corretas para representar um conjunto vazio, que é um conjunto que não possui nenhum elemento. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa primeira aula sobre conjuntos. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Dúvidas? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.